Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Mestre Pudo. Vocês sabem que o objetivo desse podcast ele surgiu com o objetivo de agregar valor à vida das pessoas, né? Em todos os aspectos, né? Então a gente já trouxe aqui fisioterapeuta, trouxemos nutricionista, trouxemos treinador, eu falei como fisiologista, trouxemos uma psiquiatra, trouxemos pessoas de sucesso fisicamente, né? Atletas. Trouxemos aqui pessoas nutricionistas, dois nutricionistas, e eu sempre, óbvio, trago as pessoas que são mais próximas a mim, né? E agora, hoje, nós estamos aqui com um amigo, né, do qual eu também já fui paciente dele, né, num período difícil que era para a academia, que foi na pandemia e tal. Foi difícil para um gestor de academias fechadas e tal, na pandemia. E que a gente aluno lá da academia, da trainer, tá sempre com a gente, conversando, converso, falei, bom, chegou a hora, tá bom? Tá aqui o Marcelo, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Eu faço aqui, como faço com todo mundo, eu dou sempre o início do podcast para a pessoa se apresentar. Então gostaria que você olhasse ali para a nossa câmera e falasse quem é você. Meu brinco, tem cachorro, não tem cachorro, tá namorando, casou, o que já fez da vida, quer falar do teu currículo, da tua formação? É seu, pode falar, fica à vontade. Show de bola. Bom, para mim é um grande prazer estar aqui. Para nós é uma honra. Eu acho que nós somos profissionais da área da saúde, ter a possibilidade de levar o nosso conhecimento com o objetivo, de repente, de promover bem-estar e felicidade. E eu, como psicólogo clínico, né? Acho Mal começou, ele falou uma palavra... Felicidade. Mas nem começou, já falou a palavra felicidade. Galera, que é a busca do ser humano. Exato. Todo ser humano quer ser feliz e não quer sofrer. Isso é o que normaliza, né, toda a condição humana nesse planeta. Como é que você chegou até aqui? Bom, eu sou psicólogo clínico, né, essa é a minha primeira função. Também sou palestrante, sou professor de mindfulness. Eu me especializei, quando a gente fala de mindfulness, que é uma palavra meio estranha, eu tive a sorte de me especializar em algo que estava começando. Então isso permitiu eu lembro quando eu fiz meu primeiro curso na Inglaterra de Mindfulness e eu cheguei aqui, e aí foi quando eu entrei no mestrado da Unifesp, eu era um dos poucos professores de Mindfulness no Brasil. Então isso abriu portas para mim e é uma grande honra você... E é interessante o que você está falando, porque quando alguém falar de Mindfulness, eu já vinha você na minha mente. Para mim era uma coisa usual que várias pessoas já estavam trabalhando. Na época, me lembro que a Rita falou, não, Marcos, o Marcelo é um dos poucos no Brasil que hoje trabalha com Mindfulness. Hoje, na verdade, né, eu participei... Disseminou mais, né? Eu participei do primeiro curso de formação profissional de Mindfulness lá na Unifesp. Foi um dos pioneiros, assim. Então, quando eu comecei, dava para contar nos dedos de uma mão, mas hoje a gente já tem na casa de centenas de professores. Legal, show de bola. Então isso abriu muito a porta. O meu mestrado foi em cima disso, né? O meu mestrado foi medindo a habilidade de presença de profissionais da atenção primária da Prefeitura de Santos e Santo André, e correlacionando com burnout. Então o que a gente viu? Quanto menos presente os profissionais da saúde, menos burnout. Então tem muitas pesquisas que falam que quanto maior o seu nível de presença, mesmo que você nunca tenha meditado, mesmo que você nunca tenha ouvido falar da palavra mindfulness, todo mundo tem uma capacidade maior ou menor de presença. Sim. E aí quanto mais presente você é, mais blindado você está emocionalmente. Olha que top. Por quê? É uma coisa bem simples. Tá. Porque quando a gente está nervoso, triste, preocupado, com medo, com raiva, ansioso... Tá falando do meu dia? Não, é impressão. Não. É a nossa mente não presente. Né? A nossa espécie ela evoluiu. Sim. Essa capacidade cognitiva do nosso cérebro, né? Depois da revolução cognitiva na nossa espécie, ela é extremamente importante como uma ferramenta de mantenedora de vida, de bem-estar. Só que ela também tem um lado muito ruim, porque a gente consegue viver cenários que não existem. Então, isso é o pai e a mãe da ansiedade, da depressão, do burnout, porque é naquela mente que fica fritando. E vive no futuro? Tem uma condição existe, assim? Ou o presente é triste, eu quero pensar que ainda vou ser feliz, que a felicidade está no amanhã e nunca está no presente? Mas aí a gente entra naquela viagem, relação do mundo atual. Sabe? Eu acho que... Desculpa interromper, é que você está falando, eu estou aqui pensando, eu acho que para todo mundo que está assistindo aí, vai ter essa noção que eu tive. Eu já tive várias vezes dirigindo, que eu estou indo para um lugar e de repente eu
eu não sabia onde eu estava mais, cara. Assim, e eu não lembrava nem do que eu estava pensando direito. Assim, eu falo assim, cara, eu podia ter batido o carro, eu não me lembro. Na verdade, você nunca vai bater o carro. Por quê? Porque é automático. Tá. O automático na nossa espécie, ela tem uma função extremamente importante. Que ao automatizar processos, você consegue abrir espaço para outras coisas. Então, quando você aprendeu a dirigir, você não ligava nem o rádio do carro, você tinha que estar inteiro lá. Sim. Uma vez que você aprendeu, você consegue dirigir com grande complexidade jogando xadrez. Verdade. Você consegue dirigir, no mínimo você que mexendo no WhatsApp, muita gente. Muita gente, Por quem quê? nunca? Porque o nosso cérebro, ele pega aquilo Isso. e ele consegue fazer de modo automático. Qual é o risco? Então você tem um lado bom, que libera espaço para refletir sobre outras coisas, para se preparar para algumas coisas. Então, por exemplo, quantas vezes eu estava indo para o mestrado no carro, de carro, e você pensa, poxa, mas aí eu tenho que dar essa aula, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, é ótimo. Pensa no conteúdo que você vai falar, na piadinha que você vai contar. É extremamente importante para a criatividade, para a preparação e etc. Eu lembro de eu ir dirigindo dando aula, porque eu tinha que me preparar. Só que qual que é o lado danoso disso, né? Acho que vou pegar um lado bem grave, assim, bem meio catastrófico, né? Eu lembro uma vez eu vi uma matéria no jornal português, aonde o cara nunca levava o filho para a escola, para o maternal. Ok. E aí um dia a esposa pede para ele levar. Né? Ele, claro, tudo bem, não tem problema. Claro. Eu, antes de ir para o trabalho, eu levo. Então ele pega, coloca a criança na cadeirinha lá atrás, e aí para onde ele vai? Brincou. Vai para o trabalho. A criança morre porque ficou trancada no carro. Sabe? Então esse é um dos perigos do automático. Então desde... eu falei, mas... Claro que eu usei um exemplo muito drástico. Mas que comprova exatamente o que é essa loucura, né? A criança aqui atrás, ele sequer... Você não lembra. Uau. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Uhum. Né? A gente está lendo um livro, passa 3, 4 páginas e você não... Você sabe que você leu palavra por palavra, mas você não estava ali. Verdade. Então, tem um lado danoso, sabe, Marco, que como eu também posso ficar pensando em coisas danosas, mas isso, e a hora que eu envelhecer, e não sei o que, e o meu filho, não sei o que lá. Então, se eu não tiver um mínimo treinamento de presença, a gente frita. Só que por que hoje em dia se fala mais em presença, mais em mindfulness? Marco, você vai lembrar, nos anos 80, né? Eu lembro que eu morava em Arujá, meu pai sempre morou em Mogi, é uma cidade de 40 minutos daqui. Isso, pertinho. E aí você ia pegar o ônibus, eu lembro de, sei lá, tava esperando o ônibus das 10, vinha o das 10 junto com o das 11 às 11. Às 11. Você tinha que sentar lá 20 minutos, meia hora, 1 hora. Muitas vezes em pé. Hoje tem um dado do Uber, Marco, que se o Uber demorar mais de 5 minutos, as pessoas ficam impacientes. Meu Deus. Então o nível de resiliência está diminuindo. Então antes, sei lá, vamos pegar mais antigamente ainda, você não tinha como correr. Você pegava um cavalo, para ir daqui até Suzano, você tem que ter paciência. Então você treinava a paciência, treinava a presença. Não adiantava você ficar fritando. Mas hoje não. Hoje você pega o celular, sabe? É muito... E você pode, muitas vezes, pegar o celular e estar hoje emocionalmente tranquilo e a hora que você entra para ver uma notícia qualquer, alguém que você segue, aconteceu uma coisa ruim na vida das pessoas do qual você segue e você vai ter contato com o ruim da vida dela que vai influenciar o seu momento. Um da Atena, eu assisti esses... Já estou preparado para isso. É extremamente danoso. Não mas digo assim, mas já estou preparado. Muitas vezes eu posso estar no celular e o que acontece? Eu estou aqui equilibrado, deixa eu ver lá o rapaz que normalmente fala sobre determinado exercício. Aí o treinamento, coloco lá, ele teve um problema na vida dele, ele está expondo o problema. Cara, aquilo, eu não esperava aquilo, é impactante aquilo. A melhor coisa hoje é todas essas coisas que aumentam muito a ansiedade, o pior é que a gente não percebe. Isso. Tira. A gente já tem estímulos demais. Você vamos pegar um da Atena. Poxa, é 1 hora de programa onde ele condensa toda a desgraça de uma cidade de 20 milhões de habitantes, de uma região de 20 milhões de habitantes. E tem tudo para dar errado, Exato. Né? Então, a hora que você vê aquilo, que nem quando eu te contei a história desse pai que deixa o filho atrás, isso impacta. Pra cacete. Exato. Agora imagina, você pega o seu celular, você está sendo impactado. Então, poxa, não admira hoje no mundo com tantos estímulos as pessoas estarem adoecendo. Sim. Agora, só um ponto interessante também, só para me apresentando como eu cheguei até aqui, porque senão a gente vai embora, né? Vamos. Então, eu termino a faculdade de psicologia. Eu entrei na psicologia para ser psicólogo do esporte.
Sabe? Olha que Show de interessante. bola. E aí, conforme eu fui conhecendo a clínica, eu falei, não, essa aqui tem um pouco mais a ver comigo. Olha. E aí, era muito interessante, porque não existia mindfulness. Só que eu venho de uma família com um sincretismo religioso muito grande, então a ideia de religião sempre teve presente, mas nunca dogmática. Tá. Então eu tive contato com a meditação, sabia de alguns estudos fora do Brasil, e aí eu saio da faculdade, tive a sorte de entrar num emprego que me deu uma renda razoável e fui fazer o primeiro curso do Mindfulness na Inglaterra. E aí, a partir daí, eu começo a focar em querer saber, querer conhecer. Tipo, então fiz pelo esse instituto que chama Breathworks, que é ensinando presença para pessoas. Você ficou um tempo lá? Fiquei um tempo. São 3 módulos do curso. Tá. Então eu ia, fazia e voltava, fazia e voltava. Legal. Mas aí e esse curso ele era interessantíssimo, porque ele era para pessoas com dor crônica. Pessoas que desesperançosas, tipo, que vão viver com dor. Onde a felicidade está bem longe, né? Exato. Só que é muito interessante. Então eu super recomendo o livro da minha primeira professora de Mindfulness, que é uma neozelandesa que mora na Inglaterra, que chama Viver Bem com a Dor e a Doença. Esse livro é incrível, é incrível. É mesmo. Aí galera, já fica o toque aí. Viver bem com a dor e a doença. Vidyamala Burt. Show de bola. E aí depois desse curso, aí eu fui fazer curso para prevenir recaída de depressão pela Universidade de Oxford. Fui fazer um curso de autocompaixão pela Universidade da Califórnia, San Diego. Fiz um curso também sempre voltado na utilização de mindfulness e de presença, empatia e compaixão para esses tipos de transtorno. Também fiz um de prevenção de recaídas para dependentes químicos, com uma professora da Universidade de Washington. Uau. E hoje, né, as terapias baseadas em mindfulness são chamadas terapias comportamentais cognitivas de terceira onda, onde a gente traz a ideia de terapia comportamental com a terapia cognitiva e um rompimento do modelo biomédico de saúde. O que é o modelo biomédico de saúde? Você está com problema, você está com uma dor, você está com desconforto. Está aqui o teu remédio. Vamos tirar. Vamos tirar. Isso. E hoje a gente pensa muito mais em funcionalidade. Então, não é não sentir, não é não ter. Procurar também o chamado raiz do problema. Né? Porque ela pode ser uma dor interiorizada. Sem dúvida. Ela pode ser reflexa de E a gente vai entrar nisso. Isso é incrível hoje em dia. Né? E aí, só uma coisa muito legal que eu gosto da minha história é que eu investi muito na parte científica, me considero um cara cético, mesmo tendo estudado meditação, que legal. Muito cético. Que legal. Eu lembro que eu fui com o pessoal da Estou falando que eu convido as pessoas que são parecidas comigo, vocês não acreditam. Eu lembro que eu fui com os pesquisadores da Unifesp e da Universidade de Saragoça para o norte da Índia, né? E a gente foi lá e foi muito bacana porque a gente queria ver como os tibetanos utilizavam a meditação para a promoção de saúde. Né? Então, infelizmente o Dalai Lama não estava lá, mas a gente teve uma audiência com um cara que chama Karmapa, o 19º Karmapa, que está ali dentro da região tibetana, né? É um outro líder religioso também. E foi muito interessante porque o que a gente percebeu? Que o Ocidente hoje sabe cientificamente mais do efeito da medicação do que necessariamente o Ocidente. O Oriente. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque eles sabem de uma maneira intuitiva. E a gente sabe em cima de um método científico. Então, é aqui onde a gente sabe mais, mas na prática a gente está falando de uma arte, uma prática milenar. Entendo. Né? E aí, junto com isso, eu fiz retiro na Tailândia, fiz retiro Caraca, Marcelo, você na tinha quantos França. anos? Cara, eu comecei com 28 anos. Caramba. Mas, na verdade, eu pratico meditação e estudo sobre a meditação e as tradições religiosas desde a adolescência. Então, eu já li desde Edir Macedo até Bhagavad Gita. Tudo que você pode imaginar. Porque, inclusive, livros de ateísmo, tem um livro católico que eu adoro, que chama O Sal da Terra, que era do antigo Papa, que é um excelente teólogo. Porque não existe expressão humana sem tradição religiosa. E quando a gente fala de bem-estar, etc., isso está muito presente. Sim, né? Quando a gente vai para o Egito, por exemplo, a gente vê um outro mundo, numa outra maneira, numa outra configuração. Então, sabe, na Índia, o hinduísmo, e eu estudo comportamento humano, então não tem como eu estudar comportamento humano sem querer saber isso. Então é uma coisa muito interessante esse meu caminhar. E aí eu comecei em tudo. Fiz uma peregrinação, fiz o Caminho de Compostela, que eu sei que você fez, né? Eu fiz lá a caminhada. Eu indico para todo mundo, eu falo que é uma experiência fantástica. Fiz uma peregrinação no norte da Índia, onde eu fiquei 70 dias na Índia,
refazendo todas as cidades que Buda passou, onde ele morreu, onde ele nasceu, aonde ele atinge a iluminação. Né? Fiz um retiro de 12 dias de silêncio na floresta da Tailândia. 12 dias de silêncio. Né? Fiz alguns retiros. Então fiz retiros em budista tailandês, hindu. Assim, então eu gastei uma pequena fortuna que eu não tinha, sabe? Querendo tanto essa parte investiu científica uma pequena fortuna, quanto nessa parte das tradições orientais. Correto. Né? E eu gosto muito de religião então, você tem a base científica dos estudos, né? E você tem a base filosófica e a base prática, né? Porque, como você falou, milenar é na prática, é tentativas e erros. Só não escreveram e não mediram. E você vê a ciência falando hoje coisas que se falavam muito tempo lá atrás. Sim. Porque a ciência tende a estudar o que já se tem. Né? Por isso que quando você fala em fazer uma livre docência, você pesquisar algo que ainda não tem. Então, vou implementar uma metodologia, sei lá, você bola uma metodologia e fala, olha, eu fiz o meu mestrado, quero fazer uma livre docência, nem vou fazer o doutorado, vou passar para a livre docência, eu vou gerar um novo conteúdo que, de repente, você já esteja trabalhando em cima dele. Você pegue lá 3 aspectos da sua vida que você estudou, fala, eu vou aplicar nesse caso, nesse transtorno, eu vou aplicar essa técnica. Que você mesmo, aí você coloca ela na prática, você tem um novo case de sucesso. Né? E foi um caminhar incrível. Que top. E aí, junto com tudo isso, as empresas começaram a me chamar. Então eu fiquei 2 anos e meio na 3M do Brasil, 2 anos no Bradesco Seguro, e assim, Bank of America. E você trabalhava só com a... Então, aí depende da empresa. Que nem na Bayer, por exemplo, a gente começou com o pessoal de cargo um pouco mais alto, que a gente chama High Pool. Com meditação? Com os cursos de mindfulness. Então, eram cursos de 8 semanas. Então todo dia eu pegava e ia para... Todo dia não, toda quinta-feira eu pegava e ia para lá. Né? Então, ou eu ensino um workshop, eu acabei de semana passada, eu estava em Ilhéus, numa construtora, fazendo um workshop de 4 horas, e agora a gente tem um curso de 8 semanas. Esses protocolos de 8 semanas são os protocolos de ensino de meditação mindfulness mais estudados no mundo. Então a gente tem 50 anos de pesquisas robustas sobre isso. Né? E é uma coisa interessante, porque quando eu falo que me especializei com isso, as pessoas acham que eu sou meio gratiluz, assim, sabe? Tipo, só escuto incenso e não sei... É meio guru. Exato, cara. Não, teve uma vez... Que vai botar um negócio na cabeça lá e... Não, teve uma vez, Marcos, que eu tava na Unifesp, surreal, né? Eu tava na Unifesp ainda, aí veio uma jornalista querendo participar do curso que a gente tinha lá, que era aberto. A gente, claro, não sei o quê, dela, depois eu vou fazer uma matéria e tal. Ela era da USP. E aí ela fez a matéria, depois que terminou o curso. Como que ela começa? Bom, venho fazer um curso de mindfulness, né, que é uma meditação, esperando um cara, cabelo branco, barba branca, de 70 anos, e vejo o Marcelo, juro, assim, sabe, tipo, eu tinha 30 anos, e ela fala assim, Marcelo, de camisa polo, não sei o quê, sabe, então há uma áurea, assim, né, um preconceito. Exato. Eu lembro uma vez numa empresa de publicidade em São Paulo, que eu estava dando curso também. Aí eu chego de carro, coloco na garagem e o dono da agência estava no estacionamento tomando cigarro. Aí ele... Eu cheguei ouvindo Black Sabbath. Sabe, eu sou roqueiro, eu gosto de rock pesado. Daí ele, mas você não tinha que estar ouvindo mantra? Você não é o motorista do cara que vai dar o curso? Exato, o cara vai sair Então há um estereótipo, né? Mas eu, pra falar a verdade, eu faço isso até um pouco de propósito, sabe? Tipo, eu coloco que eu fui num show. Minha namorada é guitarrista, de banda de rock. Meu Deus, eu adoro isso. Não, então pra sair, saindo mesmo. Porque também é legal, porque também não dá pra viver dentro de um não que não dá. Você mesmo falou, você vai na Índia, os caras vivem aquilo, caramba. Agora, mas é uma escolha. Tem um dado interessante, porque quando alguém chega pra mim, que legal, você trabalha com meditação, eu também medito. A primeira coisa que vem na minha cabeça, Marco, é que não necessariamente a gente está falando sobre a mesma coisa. Existem mais de 2.000 tipos de técnicas meditativas, com ativações neurais e físicas totalmente distintas. Então tem práticas que envolvem você ficar imaginando algo, sabe, com outro objetivo. Quando a gente fala de mindfulness, a gente está falando de treino de presença. E quando você fala treino de presença, é estar aqui nesse momento, sentindo o momento e vendo, percebendo o meu corpo nesse espaço e entendendo onde está minha mente. Em relação... A definição é entrar em contato com o presente momento de forma intencional.
com abertura, curiosidade e gentileza. E sem julgamento. Que é algo absurdamente difícil. Então, quando a pessoa para meditar... Quando os caras olhavam para você, já julgavam você. Ah, total. Sabe? Era o tempo todo, sabe? Mas, bom, isso faz parte da Mandaram o estagiário do cara aí. Eu lembro uma vez que eu fui dar um curso em BH e era um curso para médicos e psicólogos, psiquiatras e psicólogos. Quando eu chego, as pessoas estão de braço cruzado. Tipo, esse cara... Então, é bom eu estar envelhecendo, sabe? Porque está me ajudando um Nesse pouco. sentido, sim. Na BASF, sim. Né? Que eu fui dar curso para engenheiros agrônomos, o pessoal do RH estava morrendo de medo, que eu ia mandar os caras abraçar a árvore. Ai. Não. Ó, cara, que loucura. Só pra gente pegar de uma maneira bem prática e científica. Esse é o desconhecimento que se tem sobre o assunto. Né? Alguém que te chama numa empresa tem informações a respeito e fala, minha equipe está precisando, por algum motivo, ou a equipe está desconectada, tem alguma coisa acontecendo, a cobrança é muito grande, o nível de teste, precisamos aliviar e oferecer para eles uma condição de poder melhorar a vida deles sem que perca, sem que a gente tenha que diminuir a pressão que a gente está colocando sobre o rendimento deles, e eles sintam menos, eles descubram uma válvula de escape para continuar trabalhando para mim. É óbvio, a empresa é assim. Sim, né? Eu preciso de alguém que performe, mas que não fique doente. E a minha equipe está doente. Então, assim, buscar esse... Você sabe que isso também gerou muita crítica. Quando eu comecei a ensinar em empresas, a comunidade de Mindfulness caiu pesado em mim. Ele está indo lá para ajudar as pessoas a se sacrificar mais sem sofrer. Tá. Não, eu pensei diferente. Eu pensei que o empresário, eu como empresário também, eu coloco ofereço isso para o meu colaborador com o intuito de melhorar a vida dele e que ele, a partir daí, se sinta melhor e continue, porque há uma pressão, não tem como, as pessoas são pressionadas, que é o que a gente estava comentando agora. Antes, eu falo, sabe? Eles viram isso de uma forma diferente. Exato. Eu estou indo ensinar Mindfulness. Tá. Eu estou ensinar uma ferramenta que a ciência tem falado como extremamente eficiente para bem-estar e uma ferramenta de clareza. Se a gente for pegar os desfechos psicológicos, né, que a prática ela promove, a gente está falando, primeiro, treino de foco. No mundo de hoje é extremamente necessário. Você sabe que através da neuroplasticidade, o nosso cérebro está pronto para qualquer coisa. Você só precisa falar a linguagem dele, que é repetição e tempo. Então, hoje, a gente vive uma vida com tantos estímulos que está acabando com a nossa atenção. Então, a primeira coisa que você começa a treinar com a meditação é foco e atenção. Porque não é fácil. Você pegar, sentar, ficar prestando atenção na sua respiração. Cara, é difícil rezar falando. Exatamente, a mente frita. Então é um trabalho sistemático de treino de atenção. Esse é o primeiro ponto. Você também vai gerar muita resiliência física, mental e emocional. Porque quando você senta e fica parado, seu cérebro não gosta. Quando você foca a sua atenção numa coisa só, seu cérebro não quer isso. Okay. Então ele fica muito arredio. E aí vem desconforto físico, vem impaciência, Só que você está treinando resiliência mental, física e emocional no nível máximo. Pra você ter uma ideia, tem uma coisa muito interessante, isso tem muito a ver com exercício físico também. Quando você está fazendo um exercício isométrico, por exemplo, tipo uma prancha, o seu cérebro vai estar falando assim, para, porque ele não quer isso. E quando você decide não parar... Porque o exercício isométrico, a prancha, é estressante. Ficar sentado, focado naquilo, é estressante. Né? Só que aí o que acontece? Você vai ter um impulso de querer parar, isso. Mas você está falando, não vou parar. Aqui você está trabalhando uma área do cérebro que é chamada sistema inibitor motor. Perfeito. Que é a vontade e o freio. E o sistema inibitor motor ele serve para tudo. Para você estar com vontade de comer um brigadeiro, você segurar. Você está com raiva de alguém, você se segura. E ele deve ser muito forte. Né? Isso é treinável. Isso é treinável. No yoga, numa atividade física de fundo, por exemplo, uma corrida, você sabe, você começa a correr, o cérebro está lá. Pô, você não tomou água, você tinha que ter saído mais cedo, o calor está alto. Seu cérebro ele fica ali. E quando você fala assim, não, vou continuar mesmo assim, você está treinando o sistema inibitor motor, que vai trazer ganho para várias áreas, para agressividade, para impulsos alimentares, para ansiedade. Então, olha só, foco, autoconhecimento, porque você começa a ver o que está acontecendo aqui dentro. Sim. Atenção, sistema inibitor motor. Tem uma coisa incrível, que você aumenta a sua metacognição. O que é a metacognição? É a habilidade de perceber o que você está pensando.
Uma pessoa, por Cara, exemplo... é alto. É uma coisa... Você começa a pensar no que você está pensando. É muito você louco. Começa a pensar. E aí você começa a ficar menos refém da sua mente. E às vezes você fala assim, eu não queria estar pensando nisso. Pacientes eu tô aqui, estou pensando no meu problema lá da empresa, está errado isso. Meu problema é relacionamento. É o pai e a mãe da ansiedade. Pensando na comida, você está fazendo uma meditação, um mindfulness, e eu começo a pensar em comida, negócio surreal, cara. Então você começa a perceber. Você perde o domínio. Só que você não pode brigar. Por isso que é a abertura, gentileza e não julgamento. Tá. Porque senão você está percebendo, mas está caindo na reatividade. Não. É notar sem tocar. Okay. Isso é extremamente importante para a flexibilidade psicológica. É difícil. É treino. Então, posso aproveitar, já que você está falando disso, porque nós temos aí um problema sério, né? Que a gente está falando de obesidade no país. Galera que não sabe, nós vamos chegar a 60% da nossa população brasileira com sobrepeso e obesidade. Em torno de 26% com obesidade, grau 1, 2 e 3, mórbida. Mas nós temos um problema, que é o nosso comportamento diário. E nós temos um problema que, se isso está acontecendo, significa que esse comportamento vem de jovem, vem de criança, que não necessariamente é ela, porque alguém está comprando e dando para ela comer, claro. Não é isso? Mas como faria, né? Tem o mindfulness para criança, para adolescente, qual é a idade que você consegue trabalhar? Porque quando eu penso falar em exercício, para alguém que tem que fazer exercício, então eu olho para uma criança, vejo, Marcelo, aproveita e toma uma água. Eu olho para uma criança e vejo uma criança que está com sobrepeso, né? Ainda não está com obesidade, mas está com sobrepeso, percebo que ela tem dificuldade de se deslocar, a aparelho locomotor ela está fraca, tem limitações, muito tempo no celular e tal, eu vejo que o comportamento está totalmente inadequado até para a faixa etária dela. Mas enfim, como? Né? Porque é óbvio que os pais ficam com as crianças, elas ficam pedindo para comer coisas, chocolate e enfim, várias coisas, lanches pra caramba e tal. Como é que isso pode ajudar? Né? Então, como é que porque a cabeça da criança ela é uma vítima da sociedade a princípio. Né? Ela é vítima, inclusive, do que o próprio pai come. Né? Os pais comem aquilo, compram, o filho vai comer o que está na mesa. E aí, você já teve essa criança? Porque hoje, galera, olhando para vocês, de verdade, uma coisa que me preocupa muito, né? A gente sai na rua, hoje é um negócio assim, é absurdo. Eu que trabalho com o corpo, a gente vive numa bolha. A academia, galera, é uma bolha de 5, 6% da população hoje em dia, tá? Que fazem atividade física dentro de academias e clubes. No que a gente poderia ajudar os pais? Porque a criança não vai estar aqui ouvindo a gente, não vai ter essa paciência. Mas como é que a gente poderia usar os pais? Funcionaria? O pai tem que mudar junto? Como é que isso, na sua visão aí de terapeuta, se é que eu posso usar esse termo contigo, a gente podia ajudar essa galera aí? Você está falando aí da flexibilidade psicológica, como é que a gente podia ajudar? Porque a pessoa não consegue se ajudar, cara. Então, assim, eu como pai, tenho sobrepeso, estou obeso, estou com uma cintura de mais de 94 centímetros, estou com gordura visceral e estou dando, e o que eu como estou dando para o meu filho, ele vai pelo mesmo caminho. Sabe, como é que a gente controlaria? Como é que a gente poderia ajudar? Uma vez, Marco, teve uma escola daqui de Mogi que me convidou para palestrar no Dia das Mães. Eu acho que eles meio que se arrependeram um pouco, sabe? É verdade. Porque, basicamente, né, o que eu falei não adianta você querer o melhor para o seu filho. O seu filho é uma extensão de você, é uma esponja de você. Uau, verdade. Se o seu filho cresce vendo você ler com um livro na mão, um dia... Você sabe que isso é até uma história pessoal. Minha mãe é professora. Minha mãe, ela nunca me obrigou, vai ler um livro, vai isso, etc. E eu lembro da minha adolescência, né, quando veio a ideia de ler, e é difícil, porque você tem que ganhar o hábito. O que me ajudou foi lembrar que a minha mãe tinha livros na cabeceira da cama. Lá. Olha, se minha mãe lia aquilo, eu também posso. Se minha mãe lê, eu também posso. E você tem admiração pela sua mãe. Você tinha admiração por ela, não é isso? Então, a admiração vem e se eu admiro alguém, eu tendo a me espelhar e aí vem algumas coisas interessantes, porque eu adorava jogar vôlei. Eu ia para a escola para bater bola. Tá. Eu era... Inclusive, minha primeira opção que veio na cabeça de profissão era educador físico. Era o que eu... E aí, a hora que resolveu a psicologia, que ia ser pro esporte. Então, é que naquela época, você vai lembrar disso. Quando a gente pega nos anos 80, infelizmente, quando a gente pensava em educador físico, a gente pensava em dar aula na escola. Escola. Sabe? E aí eu falava, não.
sabe? Então... Não é isso que eu quero. Exato. E hoje, poxa, a gente tem aí um ramo... A mesma coisa da psicologia. Quando eu falei que ia fazer psicologia, teve um tio meu que falou que eu ia morrer de fome. Não, são duas profissões hoje. O profissional de educação física e a área da psicologia e tal, e a área psiquiátrica, médica mesmo, estão, a nutrição também. A nutrição, mas tudo advém de uma mudança de comportamento na sociedade. Você sabe que na década de 80, a especialidade de psiquiatria não era vista com bons olhos e não era rentável. Olha a diferença. Olha. Sabe como o mundo pega e muda, né? Mas aí... como é que a gente pode ajudar? Não, e olha que interessante. Só que a minha mãe não tinha um olhar para o esporte. Tá. Minha mãe, naquela época, ela falava que esporte era coisa de vagabundo. E da onde vinha isso? Isso era seu. Então isso era seu. Isso era seu. Dela. Hoje ela não pensa mais desse jeito. Não, sim, mas ela via dessa forma, mas você... Eu brigava. Tá. Só que aí acontece, o meu pai já é totalmente diferente. Então meu pai nadava todo dia. Aí, você entende? Então a referência é algo extremamente importante. Extremamente. Hoje a gente entende que se a mãe fizer atividade física, exercício, tal, atividade física, a criança tem 30% de chance, os filhos, de serem ativos. É aquela coisa. Se o pai e a mãe fazem, vai para 70%. O exemplo arrasta. 70%, cara. É muita coisa. O exemplo arrasta. Sim. E você procurou fazer e olhava para a tua mãe e falou, eu preciso estudar, eu preciso ler, e desistiu da educação física. Então, eu desisti, fui fazer direito, mano. Não, na verdade a história é assim. Porque, poxa, você sabe, eu sou filho de professora. Dar aula nos anos 80 era você viver... Vida de professora era muito difícil. Você vai lembrar da greve do Quercia, aquela coisa, professor apanhando, todo... Né? Então, eu não quero morrer de fome. E aí eu falei, não, vou fazer fisioterapia. Né? Porque tá ali. Você foi excluindo as profissões. Exato. Aí eu lembro, eu já estava no ensino médio, aí eu fui na sala de anatomia na UMEC. E aí eu vi umas peças inteiras, assim, sabe? Tipo, os corpos. Assim. Andei muito lá. Eu falei, não quero trabalhar com isso. Não quero trabalhar com gente quebrada, não. E aí fui fazer direito, por quê? Porque era uma faculdade barata e que te dava uma projeção social. Isso. E eu gostava de ler. Então, poxa, tava ali. Mas, Marco, não tinha nada a ver comigo. Você chegou a entrar? Você matriculou? Fiz 2 anos. Meu Deus. Eu era o hippie da turma, não tinha nada a ver comigo, sabe? Totalmente desconectado. Cara, não dava. E era, tipo, como eu sempre gostei de rock e tal. Então, e você tirava nota boa? Não. Mesmo assim, não? Eu sempre fui um aluno meio rebelde. Tá. Aquilo que eu gosto de estudar, eu sempre estudei por conta. Isso mesmo na psicologia. Legal. Eu não gosto de ser obrigado a. Tá. Então acho que é por isso que eu acabei indo para mindfulness de uma maneira tão autodidata. Quero ver isso, quero ver aquilo, quero ver não sei o quê. Sabe? E aí até hoje eu sou assim. E você tinha retorno, né? Então você ia conhecer um lugar, ia lá, fazia, e aquilo ia dando para você o que de repente você desejava. Aqui tem uma coisa que não é... As duas maiores molas propulsoras da vida é o medo, é a dor e o sonho. Eu nunca teria meditado tanto que eu meditei se não fossem os problemas que eu tinha. Eu tinha medo de falar em público. Uau. Tinha medo de andar de avião. Sabe por que eu larguei o direito? Porque eu não conseguia fazer trabalho. Eu não conseguia apresentar um trabalho. E é o que mais se tem, né? Defender uma tese, Sabe como eu fiz a minha faculdade de psicologia? Ficando com 0 em todas as apresentações. Uau. Imagina na faculdade de psicologia quanta apresentação não tem. Eu ficava com 0 e passava no exame. Tá. Porque aí você não precisava apresentar, era na prova. No TCC, que fica lá no mural e é público, um dia antes, eu matei minha avó. Eu liguei pro meu orientador, minha avó já estava morta. Tá. Então, tipo, não foi tão grande. Tadinha. Mas eu liguei pro meu orientador e falei, olha, minha avó faleceu, eu não vou poder ir nessa data, não sei o que e tal. Aí ele marcou para outro dia e eu sabia que ele não ia colocar, não iam imprimir todas as datas de novo para colocar no mural. Só por causa do meu ia ter quase ninguém lá. Exatamente. Então, olha que maluco. Porque, e assim foi? Então, eu andar de avião, eu tinha muito medo de viajar sozinho, eu não viajava sozinho, e falar em público. É um caminho, e tudo isso é medo patológico nível 10. Hard. De 10. Total. Sabe? Então, eu tive que usar o que eu estudei, o que eu pratiquei, etc., para mim. Porque eu tinha o conhecimento técnico da faculdade. Sim.
Mas eu lembro na faculdade, teve um dia que eu tive uma aula com a professora Rosinha, que é incrível. Não sei se você conhece a professora Rosinha. Não. Nossa, professora fenomenal de psicofarmacologia. Eu adorava ela. Eu tive uma crise na aula dela, de pânico. Então é um caminho que... E hoje, poxa, viajar, você me conhece, viajar sozinho, tudo sozinho, falar em público, é tudo que eu faço. Sabe? Eu tinha um medo de avião, Marco, que se eu comprasse a passagem daqui 6 meses, eu estava explodindo agora. Meu Deus. Então, não é... Eu convivi com um rapaz. Sabe, eu precisei de tudo que eu... Mesmo assim você ia? Então, é que aí eu já tinha ferramentas, porque eu estudava isso. Ah, ok. Então, isso também me ajudou. É comum, Marcelo, você atende pessoas nesse mesmo perfil? Falar em público é o segundo medo mais comum no mundo. Só perde com medo da morte. Você sabe por quê? Não. Porque somos animais sociais. Então a gente precisa de gente. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo de me expor e não agradar. Exatamente. Então eu fujo. Caramba. Sabe? Na faculdade, eu dei aula há 27 anos, eu tinha uma galera que suava. E aí na apresentação da pessoa, a gente dividia, ela apresentava... Porque eu tinha que dar uma nota, ela tinha que apresentar. Claro, então, eu chamava a atenção das pessoas, ela, antes de começar a apresentação, antes de tudo, eu falava, essa pessoa tem assim, ela tem medo de falar em público e tal, gostaria que vocês respeitassem isso. Silêncio total, não perguntem nada, só presta atenção, não faça careta, não converse do lado, não tire a atenção, deixa só ela falar quietinha e tal. Funcionava. De alguma forma, mas, cara, assim, muito superficial. Começar a treinar essa habilidade. Na verdade, a escola hoje em dia, ela deveria treinar essa projeção social. Pô, sendo o segundo maior medo, cara, deveria ser. Deveria. Mas a gente deveria ter noções básicas de nutrição, de saúde mental, de atividade, sabe? Tipo, noções financeiras, sabe? Tipo, saúde financeira. A gente deveria ter essas. Para que você possa melhorar a sua vida, você possa ter mais segurança de onde você está, o caminho que você está percorrendo. E hoje é muito instável, né? A gente vive num país instável politicamente, religiosamente, então um país complicado. De culturas muito diferentes. Exato. Mas você percebe que eu tive uma sorte gigantesca. Então, porque o que eu gostava de estudar, na verdade, eu falo isso até hoje, que eu tenho a felicidade da minha profissão estar associada com o meu lazer, o meu desenvolvimento de ser humano, o meu ganho financeiro, sabe? Isso é uma dádiva. É uma dádiva, isso é um presente de Deus, cara, com certeza. Sabe? Mas espera um pouquinho, você andou atrás, né, cara, até descobrir, né? Então, não foi uma coisinha que você falou, caiu, nasci, já sei o que eu vou fazer, de pum, vou ser médico e pum, acabou. Não, você deu isso. Nossa, você andou, hein? Você deu voltas. Daí eu você buscou, você foi resiliente. Aí eu fiz direito. Tá. Larguei direito para fazer biologia, porque eu gostava de acampar, gostava de estar no mar. Paro, eu falo, não é isso. Daí eu volto pro direito, faço mais um semestre e, pô, não é isso, não é isso, não é isso. Só que aí foi interessante, porque eu falei, ou eu vou fazer teologia, filosofia ou psicologia. Eu coloquei essas 3. Uau. Porque era tudo que eu já estudava. Tá. Sabe, o primeiro livro que eu li, religioso, por exemplo, de meditação, eu tinha 11 anos. Que eu comprei na banca. Do nada. Ou então, era um interesse? Aí que vem aquela coisa que nós somos uma colcha de retalho. Como eu te falei, eu venho de uma família com sincretismo religioso fantástico. Chegava para minha mãe, eu quero fazer crisma. Tá bom, vai lá. Mãe, eu quero parar a crisma. Tá bom. Mãe, tem uma amiga minha que é da Igreja Batista. Poxa, ótimo, vai lá. Sabe? Então, não tinha aquele relação dogmática. Ao mesmo tempo que era presente, não era dogmático. Então, eu lembro que eu tinha 11 anos, porque eu sei que eu tinha 11 anos. Se foi permitido conhecer. Exatamente. Isso é interessante. E a curiosidade. Sim. Então, eu fui estimulado. Sim. Então, eu não posso bater muito no meu peito. Porque juntou a minha família, juntou situações de vida. Marco, se eu viesse de uma família um pouco mais abastada, no dia do TCC eu tinha voltado para trás. Se eu viesse de uma família um pouco mais... Se não fosse a necessidade... Então, eu não posso bater no meu peito. Tá. Sabe, se eu colocasse algumas variáveiszinhas diferentes, se não fosse o meu transtorno de pânico... Você não apresentaria. Cara, não teria. Eu teria fugido. Teria feito qualquer outra coisa. Sabe, então, eu falo que eu não tive escolha de chegar até aqui. E por isso que faz tanto sentido para mim. Sim. Né? E aí eu peguei e falei assim, aí eu queria fazer teologia. Só que na época só tinha teologia. Teologia? Mas eu queria estudar religião, não queria ser religioso. Ok. E infelizmente a maioria dos cursos de teologia é para você ser religioso. Você daí eu tirei da frente. Eu falei, não quero. Hoje você até acha pós em ciências da religião. Tá.
Aí filosofia, eu ia morrer muito de fome na época. Mesmo. Daí eu falei, eu vou pra psicologia para morrer menos de fome. Sabe? E como eu gostava de esporte, eu falei, vou fazer psicologia para ser psicólogo do esporte. Que isso dá dinheiro. Que já Exato, dá dinheiro, eu acho né? incrível. Hoje ainda dá. Que eu acho incrível, Sim. sabe? Eu penso em fazer por prazer psicologia do esporte, sabe? Porque eu estou realmente muito feliz onde eu estou como psicólogo clínico. Então é uma coisa, ela é muito agradável. Né? Os treinamentos, a psicologia clínica, é 10 de 10 o meu prazer. Tá. Mas aquela coisa de poder conhecer, de fazer outras coisas, de estudar outras coisas, de levar o seu saber em outras áreas. Então, isso eu acho que é uma coisa muito bacana, sabe, Marco? Porque se todo mundo olhar a vida para trás, ela pode bater pouco no peito. Porque são muitas variáveis. Porque as pessoas não estão dispostas, né, cara? Assim, vamos voltar para a vida moderna. Quando a gente fala de alimentação, ou quando eu falei das crianças, né? Porque é o que você falou. Eu vi na internet um post lá, a pessoa falou assim, você ama seu filho? Você está disposto a morrer por ele? Tô. Então, você está disposto a fazer dieta por ele? Você está disposto a fazer exercício por ele? Então, entenda? É assim, a morte, porque ninguém vai se matar por uma criança. A gente barra na falta de informação. Então. Marco, você tomava tubaína, eu também. Adorava tubaína. Maçãzinha. Exato. Você lembra aquele suco que era, sei lá, um pouquinho de pó dava para 2 litros? Imagina o veneno que tinha um pinguim. Levava na escola, minha mãe botava na lancheira, mano. Só que o que acontece de um tempo atrás para cá? A gente era muito mais ativo, a gente brincava na rua. Sim. Qualquer tempo livre que tinha, você estava correndo. Eu costumo dizer assim, hoje, você tem que morar num condomínio e falar para o seu filho, vai lá brincar, vai na escola, tem aula de educação física, tem pai que assina para o filho não fazer educação física, vai fazer isso, você tem que ficar pedindo para fazer antes. Minha mãe botava a cabeça lá fora, se você não entrar daqui meia hora eu vou te matar. Passava meia hora, eu estava lá ainda. Você vai ver, você vai apanhar quando você vai entrar. Aliás, quantas vezes a gente apanhou porque não vinha? É hora de eu jantar. Minha mãe me mandava na padaria, eu parava na rua de cima e jogava bola. E a gente brigava com os nossos amigos quase que diariamente. Essa coisa que você fala da convivência, de conviver com os diferentes, ela era muito, era diária. Agora você convive, você escolhe o que você quer ler no celular. E tem um outro agravante. Quer ver, né? Menos movimento é um agravante. A vida mudou. Se a gente for pegar, uma pessoa que ordenhava uma vaca, às 5 horas da manhã, ela tá carregando um balde de 20 quilos. Isso, Um balde deve ter levantou frio, porque tem um horário certo para fazer, tem hora para levantar. Disciplina, força. Então, e tem um outro agravante. Marco, na minha casa, só se comprava Coca-Cola de final de semana. Sabe por quê? Porque era caro. Sim. Era caro. Eu comentei outro dia. A besteira era cara. Outro dia o meu amigo sentou pra gente almoçar na comida por quilo. Eu falei, cara, seu aniversário hoje? Ele falou, por quê? Eu falei, cara, tem pastel, risole e coxinha. Na hora do almoço. A comida ultraprocessada é infinitamente mais barata. Então é um problema. Então você percebe que o problema é que esse pai de hoje, ele vem de uma informação e de uma formação... necessidade. Exato, só que o que acontece... Vou oferecer tudo pro meu filho. Não, e outra, serviu para ele. Só que no mundo atual não serve mais. Exato. Então por isso que a gente tem que olhar até esse pai com um certo entendimento. Porque para ele funcionou. Só que hoje qual era o estilo de vida que ele tinha e o que você tem? As contingências mudaram muito. A gente andava, era muito mais arroz e feijão, comida realmente feita em casa. A comida ultraprocessada hoje, a mental. propaganda e aquela coisa de vender, a coisa colorida, de imagem, é um negócio absurdo, porque aquilo fica na tua mente. Hoje eles dizem que a informação que uma criança de 2 a 3 anos tem era que tinha um imperador romano. Exato. Entendeu? Então a quantidade de informação. E o cara era o imperador. Só que também tem uma coisa interessante. O imperador romano, alguém da nobreza, ele tinha muitas habilidades. Sim. Ele sabia cavalgar, ele sabia dançar, sabia tocar, que eram as coisas que eles tinham que fazer. Então... Da realeza. Exato, da realeza. Então, não bastava só ter você tinha que se desenvolver, você tinha que saber caçar. Exato. Você tinha que saber, sabe? Então, era uma inserção no mundo. Hoje o cara tem dinheiro, ele não se aprimora em nada. Ele não tem que provar nada. É só ter o dinheiro. Exato. Então não, você tinha que ser um bom cavaleiro, você tinha que ser um bom espadachim, Sim. Você tinha que ter um vigor físico, sabe? Então a realeza de antes de hoje ela é muito diferente. Muito diferente. E você acha que isso, por que
está acontecendo isso, né? Então, Aí vem até o problema da tecnologia, que é um lado bom e um lado então, ruim. poxa, é assim, eu convivo na academia, né? A gente sente a frustração. Eu vejo pessoas lá que não perder 3, 4 quilos indo tomar canetinha de Monjaro, cara, para perder 3, 4 quilos, que seria uma coisa assim, são ativas, já são condicionadas. Eu falo, meu amor, eu falo para os médicos, você quer perder 4 quilos, você é ativa, você quase faz corrida de 10 quilômetros, não está na hora de você repensar algumas outras coisas que não seja só sobrecarregar teu corpo com exercício e penalizá-lo com exercício, e aí você chegar à conclusão de que alguém precisa salvar você, né? Aí vem Como um é que grande isso... problema, sabe, Marco? Olha só que interessante, porque isso também está totalmente associado à saúde mental. Se eu tivesse que usar uma palavra para definir tudo isso, eu ia falar rede social. É extremamente danoso. Um dos problemas que é danoso. Repete aí. Rede social. Todas as redes sociais. Uma criança de 16 anos para baixo, mas não devia nunca ter acesso. E eu vou explicar o porquê. Nos anos 80, nós somos animais sociais. Por que você sabe que você é você? Por comparação. Você só vai saber se você é alto ou baixo, por comparação. Sim. A cor da sua pele, por comparação. Se você é um bom profissional ou um mau profissional. A comparação é uma medida social, de personalidade. Né? Então, a mesma coisa com o GPS. Para ele saber onde você está, ele vê onde você não está, é isso que ele faz. Você está aqui, você está distante tanto dessa antena e dessa antena. Então, ele vai saber onde você está com precisão. Para eu saber quem eu sou, sendo um animal social, é por comparação. Por comparação. Você entende? Sempre. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. E aí você vai se comparar. E aí vem um problema, porque nos anos 80, vamos pegar os anos 90 para trás. Os anos 90 para trás, você morava numa rua. Essa rua era de um bairro que era de uma classe social. Então eram pessoas mais ou menos próximas. Sim. Sabe? Todo mundo meio que sabia da vida do outro. Sim. Você trabalhava num setor com pares. O chefe era um chefe que você não sabia nada da vida dele, só a hora que ele chegava. Sim. Você pertencia a uma família, onde a maioria da família também é mais ou menos da classe social. O primo rico você vê só no Natal. Era bem isso mesmo. Né? Então você vivia, dos anos 90 para trás, entre iguais. E isso te dava um senso de pertencimento. Maior. Muito. Estou em casa. E que para a nossa espécie isso é extremamente importante. A gente tem o sistema de ameaça, temos o sistema de recompensa, e a gente tem um sistema de pertencimento que é chamado soothing em inglês, de calma, de suavizante. Tipo, sabe, você não está com medo de nada, é você chegar na casa da avó que você gostava. Você não vai num ambiente que seja hostil a você. Exatamente. Todo ambiente que você frequenta é um ambiente de estabilidade emocional para você. Exato, você precisa. Então a gente precisa disso para se sentir bem. Só que hoje você acorda comparando a sua vida com a do Cristiano Ronaldo, com a vida daquele MC, com a vida da Rihanna. Então isso gera um senso de não pertencimento. E na nossa espécie, quando você não pertencia, isso é um dado muito interessante, se a gente for pensar na psicologia evolucionária. Tá. A nossa espécie, ela se desenvolveu, isso está impresso nos nossos genes, ela se desenvolveu em cima da seguinte premissa: estar sozinho é igual morrer. Se você estivesse na floresta, sozinho, qualquer animal que você encontrasse te matava. Com certeza. Qualquer um. Se ele podia ser mais fraco, mas ele se junta a uma rede e eles vão Agora, lá e matam você. Se você tiver com um amigo, você pode encontrar uma onça que a sua chance de sobrevivência aumenta demais. Né? Verdade. Então, vamos pensar nas sociedades tribais. Quando alguém fazia algo errado, era morto ou banido. Banido. Então a gente precisa... e também tem uma questão biológica importantíssima. A nossa espécie, ela nasce prematura. Conforme a nossa cabeça fica maior, né, com a revolução cognitiva, e a gente começa a andar de pé, o que aconteceu com o quadril feminino? Ele diminui. Então a gente tem que nascer mais prematuro. Sim. E aí o que acontece com isso? A gente gera, isso é chamado sistema mamífero de cuidado. A gente tem que cuidar do nosso infante mais ou menos até os 10 anos. Né? Hoje até os 32, mudou um pouco. Mas você sabe que você falou dos 10 anos, eu estou aqui... Porque se você não cuidar, morre. Sim, não. Então a gente é feito para isso. A formatação, tá, a base está ali. Aquilo que você falou da sua mãe, religiosa, aquilo que você vê, repetir comportamento, repetir ambiente, onde você se sente bem. É o cara que... quantas vezes a gente não vê jogador de futebol
que saiu daqui, morava numa favela, o Adriano, o Imperador. Pô, o cara foi para lá, foi um dos caras que mais ganhou dinheiro como jogador e voltou para a favela. É outra coisa interessantíssima. Que doido, né? Que a gente chama capital cultural. Tá. Capital cultural, vamos guardar um pouco essa palavra que é muito legal, capital cultural. Legal. Que serve para mostrar o porquê que muita gente não consegue dar alguns passos na vida. Tá. Vamos guardar a questão do capital cultural. Deixa eu aproveitar então, já que você me deu essa deixa aí. Desse ambiente que é para ele hostil, aquele ambiente que hoje tem muita... posso falar da academia? Da pessoa que vai entrar na academia? Você hoje que não faz... Nunca treinou? Então, hoje eu estava lá falando com os meus, dando treinamentos para meus colaboradores, meus professores, falando sobre a anamnese, a conversa que você tem que ter com a forma, o acolhimento, o atendimento mais humanizado e tal. E eu sempre falo, a academia para quem está começando, para quem está com sobrepeso, para quem tem dor, para quem nunca treinou, para uma pessoa que tem hoje meia idade, 40, 50 anos, que nunca fez musculação e que é indicado a ela fazer. Você entrar numa academia é um ambiente muito hostil, né? Então, se você não souber, você não entrar, não escolher bem o local onde você vai, a mesma forma que não escolher um bom profissional para atender, um bom psicólogo. Ele pode salvar a tua vida e pode acabar com ela. Você sabe que vocês têm esse poder, né? O médico tem poder ao dar um remédio para você que melhore ou piore a sua vida. A academia também é a mesma coisa. Como é que esse processo ele é lento demais? Ele é muito dependente da pessoa que está lá. Como é que é? Porque se a pessoa está com medo de ir lá, porque tem pessoas que têm medo de ir para a academia, achando que lá só tem gente linda, maravilhosa, todo mundo é magrinho e todo mundo... Não, tem gente dentro da academia tomando monjaro, tem gente da academia perdendo peso, tem gente para tudo. Descobriu uma hérnia de disco treinando, se machucou treinando e convive, mas as pessoas estão adaptadas. Mas isso mostra como é que a gente faria isso? Que a inteligência ela não é vista mais como uma base de sucesso, só ela. É por isso que as habilidades socioemocionais são tão importantes. Okay. O que é habilidades socioemocionais? A habilidade de ler o outro, de lidar com o diferente, de lidar com mudanças. Vamos transformar isso para QI, QE, que é o quociente o Daniel Goleman traz inteligência e o quociente emocional. A ideia de coeficiente emocional. Isso. Por quê? Cada pessoa, se eu tenho só o conhecimento, eu não vou conseguir ler as outras pessoas. E aí eu vou meter os pés pelas mãos. Eu vou trazer o meu conhecimento aqui para isso deu certo. Mas tem outro que é muito atrás. Tá. Você entende? Tipo, tem um que nunca entrou numa academia, que nunca... Então você tem que pegar e acolher essa pessoa. Com certeza. Sabe? Então, isso se você for ver, você que lida com vários profissionais, é a diferença entre um professor e outro. Concordo plenamente. Sabe? Porque tem um que você vai se sentir em casa e tem outro que vai te deixar fora de casa. Mas só pra gente, peraí, a gente já entra aqui... Eu acho que entra muito naquilo que você falou, né? Quando você chega na empresa... O que eu estava esperando? Um cara que vive aquilo dentro do estereótipo. Um estereótipo e tal. E você pode chegar na academia e você tem um professor que não tem o teu estereótipo. Um cara que está com cheio de tatuagem, tem não sei o que e tal, e que é uma moça, né, digamos assim, e que tem um coração gigante que te acolhe bem. Vamos pensar né? assim, olha, você é uma pessoa que tem bastante conhecimento. Mas vamos pensar, você tem muito conhecimento, treina, mas você não tem tônus muscular. Aí você vai querer cobrar alguém que tem muito tônus muscular que treina. Se você não ganhar ele de outra via e chegar corrigindo, você nunca vai se conectar com essa pessoa. Com certeza. Então, cada caso é de um jeito. Sim. Isso é habilidades sociais. Sim. Extremamente importante. Mas só peraí, vamos deixar essa aba porque a gente está abrindo várias abas. Isso. A aba da rede social. Então, a comparação causa um dano gigantesco. Porque faz um não pertencimento. Por isso que a gente caiu para outra aba. Por quê? Porque aquilo me é estranho. Então, isso é uma coisa muito interessante. Porque as pessoas, elas não sentem cognitivamente isso que eu estou falando. Okay. Elas sentem emocionalmente. Elas não percebem cognitivamente. Sim. Então, você fala, não, mas eu olho, eu nem ligo a vida do Cristiano Ronaldo. Traz um senso de desconexão. Parece que eu estou falho. Parece que a vida... Isso aqui não é claro. Você entende? É difuso. Você chega na academia e alguém está falando de um assunto que você ainda não viu. Não, parece que está todo mundo viajando, parece que está todo mundo não sei o quê. Ou então eu estou fora, como assim? Então, eu não esse vi, é um né? dano. Esse é um dano. Outro dano, estímulos demais. Frita seu cérebro. Acaba com a sua atenção. Sabe? Tipo, as pessoas estão perdendo a habilidade de pegar e ler um livro. Na verdade, é mais assustador. As pessoas não estão conseguindo ver um filme porque demora. Então, poxa, imagina, daqui a pouco ninguém mais vai tocar um instrumento. Quantas horas você precisa de dedicação para começar a tocar ruim?
Verdade. Para verdade, tudo é assim. Verdade. Sabe? Então, isso é verdade, já que você que é roqueiro, que as bandas estão diminuindo a cada dia. Exatamente. Porque E a gente está indo para um modelo mais formatado. O piano são 7 anos. Aí você pega um som eletrônico e está resolvido o seu problema. O cara fez, eu me lembro que fui num MC lá, um menino lá com um negócio aqui, com uma mão tocando e o MC cantando ali. Acabou. Você faz uma banda, um baixista, um tecladista, e dedicação, isso. E o piano fala em 7 anos. Você sabe, tem um livro que eu considero uma obra-prima da humanidade, chamado 1984. Quando eu fui ler ele, do George Orwell, Marco, até a metade ele é chato demais, cara. Eu queria parar. Sabe, e todo mundo leia. Eu só continuei, porque todo mundo fala desse livro. Sim, eu tenho que. Sim. Sabe, então, é a resiliência que a gente estava falando. Então, esses estímulos têm acabado com a resiliência física, mental e emocional. E isso é um dano gigantesco para a humanidade. Gigantesco. Sabe, na nossa idade, a gente já deveria pegar e deixar, usar para trabalho, para colocar informação e etc. Mas quanto menos, melhor. Então, você falou de até 16 anos. Eu quero chamar a atenção aqui da galera, que eu acho que já até comentei aqui, tá? Com outras pessoas. Eu me sinto muito chato falando isso. Não deve entrar na rede social. Não, porque fica parecendo coisa de velho. Você tá criticando coisa nova. Meu Mas filho, é fato. Meu filho tem 9 anos. A mãe dele queria dar um celular para ele, eu falei não. Ela falou, não, mas é que eu preciso, porque em determinado momento ele está em tal lugar e eu quero saber onde ele está. Falei, então tá, quanto tempo ele vai usar? Na hora que ele estiver fora ali, eu estiver trabalhando, ele está lá e eu quero o celular para me comunicar com ele. Falei, então tá bom, parou aí. Meu filho tem 9 anos, joga bola, é boleiro, tá abdômen tudo definido. Um dia eu vou fazer um podcast com ele aqui, mais uns 2, 3 maluquinhos da turma dele. Mas o que eu quero dizer assim, lá não se sabe ainda porque não teve, pelo menos eu não tive acesso a um estudo, mas os cabeças pensantes lá dos Estados Unidos, lá da... Ai, Deus. Do Vale do Silício, por algum motivo, por isso que eu estou dizendo, que ainda não se sabe, eles não dão celulares para os próprios filhos, os caras da tecnologia, antes dos 12 anos. Mas é esse que está. Eles descobriram, eles bateram neles, falaram assim, olha, nós temos uma limitação de vida, e a gente pode colocar talvez até a felicidade, falou, nós temos dinheiro, nós somos os caras mais bem pagos do mundo, estamos aqui no Vale do Silício, onde todo mundo gostaria de estar, e nós não estamos felizes por algum motivo. Eu falei, nós não podemos permitir que isso aconteça com nossos filhos. O prognóstico de saúde mental é assustador. Cara, é muito louco isso, velho. E eu vejo, poxa, o Raul tem amiguinhos que tem irmãozinhos, 2, 3 anos, cara. 2, 3 anos no celular, meu. Mas é horas. E o dedinho é assim, irmão. É assim, ó. É um negócio absurdo, assim, ó. Mas nem desenho. Aquilo que você falou, não consegue assistir um desenho de 15 minutos. Não. E aí o que acontece? Cara, é preocupante. Vai explodir os diagnósticos psiquiátricos. Ué, a Érica esteve aqui, psiquiatra. O índice de suicídio entre os adolescentes aumentou de forma absurda. O prognóstico de saúde mental, e aqui a gente entra num outro ponto, que quando você trouxe, vamos lá para aquela aba das canetas emagrecedoras. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com um médico americano que eu achei incrível. Ele falou assim, quando o aquário está sujo, a gente não dopa o peixe, a gente limpa o aquário. Perfeito. Só que limpar o aquário dá muito trabalho. E aí o que ele estava criticando era justamente todo um aparato social, porque olha só, imagina só, o impacto para a economia se todo mundo começar a comer 20% a menos. Nossa. Consegue imaginar? O valor que a gente está falando? Nossa, a economia encolhe, sei lá quantos por cento. A cadeia alimentar é um negócio absurdo hoje em dia. Muito dinheiro. Imagina você começar a ganhar 20% a menos. Vai fazer uma diferença. Nossa Senhora. E aí imagina na sociedade. Então, não é um dado, né, mas como que você vai causar esse impacto? O que não é o dado que eu ia falar é o seguinte. A gente pode presumir, eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, que todo mundo hoje em dia deve comer 20% a mais de caloria do que come. A gente está tendo aí uma epidemia de obesidade, alguns transtornos alimentares, etc. E tem aumentado. O problema é que essa urgência que está acontecendo, lembra que eu falei da resiliência física, mental e emocional, como ser muito importante, e da comparação que eu falei das redes sociais? Marco, eu faço atividade física desde sempre. Sabe? Desde o campinho de futebol, brincando lá, etc. Depois comecei a jogar vôlei, joguei pelo time da
escola, a gente foi campeão, adorava. Na verdade, quando eu era adolescente, o que eu queria mesmo era ser profissional, mas com 1,82m de vôlei não vai ter Não como. ia dar, não ia dar. Não ia dar. Ia ser um bom levantador. Não, mas quando eu era pequeno, não existia o líbero. Sim. Ah, verdade. Hoje o líbero Eu ia pode, falar, seria um levantador hoje, um líbero. Mas o levantador hoje também com 1,82m Não dá. já Não, então pode 1,90m daí pra cima. Daí pra cima. Mas então eu fiz a vida inteira. A vida inteira. E hoje, com 47 anos, pô, sabe, eu trabalho sentado, né, trabalho de casa, só atendo online depois da pandemia. É difícil você perder peso. Pô, uma pizza de domingo, cara. Então eu procuro me manter muito ativo. Ok. Mas se eu pegasse uma canetinha, facilita a vida. Muito. Se eu tomasse, isso é uma coisa que eu não achei muito bacana, sabe? Uma vez eu fui num profissional, né, e, claro, sem citar nomes, não tenho a mínima necessidade, e aí eu tava querendo perder um pouco de peso. E ele falou assim, por que você não toma otimizador de resultado? Olha o nome que ele deu, otimizador de resultado. Não, é legal. Bacana, né? Não é? Pô, Otimizador de resultado? Pô, Eu nunca tinha visto esse termo, não. Vou começar a usar esse negócio aí. Gostei, hein? Eu gostei. eu falei, não, pode receitar, tá aí. Aí a hora que eu fui ver, oxandrolona. Marco, se eu tomasse um pouco de oxandrolona, treinando tanto que eu treino, pô, é lipolítico, sabe? Aumento todos, facilita demais. Muito. É. O esteroide é androgênico. Exato. Melhora tua performance, melhora. Você vai ter mais energia. Pô, caraca, meu. Então, vai jogar você lá com um corpinho de 30 anos, com a mesma pegada, isso vai querer jogar vôlei de novo. Outro dia eu fui pedalar e um colega meu que estava pedalando comigo, ele falou assim, Marcelo, você toma reposição, né? TRT que o pessoal fala? Terapia de reposição ou não? Eu falei, não, cara, eu pretendo depois dos 60 para mais. Porque eu quero preservar a minha produção natural. Porque você sabe, se você começar a tomar com 30, a sua produção natural vai zerando. Sim. O feedback vai fagocitando as suas células ali. O feedback negativo, ele terrível. Mais pra frente. Perfeito. Daí ele, Marcelo, eu fui no médico, daí ele falou, mas você não tá se sentindo meio cansado? Mano, quase todo mundo vive sob privação de sono. Não, você tá se sentindo meio cansado? Quem não? Pelo amor de Deus. E aí você percebe que você tá medicalizando. Seu libido diminuiu? Você tá medicalizando algo como uma solução que, na verdade, às vezes eu tenho que repensar a minha vida. As pessoas chegam pra mim, eu tenho TDAH. Claro, a gente tá falando de um transtorno psiquiátrico que realmente existe. Sim. Mas os diagnósticos que estão acontecendo hoje em dia, tipo, não, como eu falei, eu me considero um ótimo leitor. Sabe, já fui mais, porque a rede social atrapalha, sabe? Pra ler o 1984, cara, eu tive que, sabe? De alguém que já tem isso como característica pessoal. E quem não está acostumado, então, é diferente. Você lê um 1984, lê um Dan Brown lá do Código da Vinci, na primeira página você já está com o olho arregalado querendo ler o próximo. O meu filme. Né? Mas quando você pega... Eu lembro que eu fui ler Drácula de Bram Stoker, é um livro antigo. Pô, na metade do livro ele nem tinha chego na Pensilvânia ainda, sabe? Então, não tinha nem dente canino ainda. Putz, cara, exato. Sabe? Então a gente está falando de resiliência física, mental e emocional. Sim. Só que hoje, com o automatismo... Aí a gente pode jogar isso como foco também, né? Você coloca, você ter foco para fazer isso. É difícil pra caramba. Então, pô, é repetição, você tem que repetir o ato. Então, isso que eu tô falando, pô, na Unifesp, sabe qual foi o mais incrível na Unifesp? Eu estudei em colégio de estado a vida toda. Quando eu fiz esse curso de Mindfulness, e aí o meu, que foi meu orientador, ele falou, não, vem aqui conversar comigo. Eu lembro que eu desci no metrô de Santa Cruz, porque a Unifesp fica ali. Não, eu fiz meu mestrado lá também. Então. Aí eu descendo com a minha mochilinha assim, não, aqui não é pra mim. Aqui no longe, né? Os departamentos são longe, espalhados, não é aquela coisa... Não é um campo. Não é. Mas eu lembro que eu peguei e falei assim, não, aqui não é pra mim, aqui é só pra quem é muito inteligente. Aqui é só pra quem estudou em colégio particular a vida toda. Isso é o capital cultural que a gente estava falando. Sim, é muito difícil. Eu tive a mesma percepção sua. Só que aí, qual foi o incrível do mestrado pra mim? Porque quebrou o capital cultural. Eu vi que a pessoa que faz um mestrado, um doutorado, um pós-doc, não é que ela é mais inteligente, ela é mais disciplinada.
Você entende? Geralmente é mais disciplinado. Porque é a exigência natural, cara. Senão você não atinge. Só que uma outra coisa que eu vi. Isso. Todo aquele pessoal que estava lá, e eu tive contato com pessoal extremamente eficiente, ótimo, pesquisadores nível AAA, eles também ainda tinham, putz, não escrevi ainda, tô atrasado. Que é a queixa de todo mundo. Cara, sabe? todos, sem exceção. Exato. Eu tinha que ter Só feito que e não fiz ainda. Que o outro consegue Isso, e eu não. é. A gente fica Que é vendo- fácil para ele, para você é difícil. A gente fica vendo a pessoa lendo, eu não consigo, porque é esse distanciamento. Você entende? Isso é um E grande- quando você se aproxima do outro ser humano, você fala, peraí, ele também é imperfeito. E aí onde eu vou também- cair? Eu vou cair na velocidade. Uhum. Eu não tenho corpo para desenvolver músculo. Eu não tenho a paciência. Essa pra poder negação ler. é comum. O problema é que A negação, hoje, a aceitação. lembra que eu falei de viver sem ser os iguais? Isso. Está potencializando. Parece que está todo mundo em forma. Parece que está todo mundo lendo mais. Você busca seguir os que são lindos, maravilhosos, é só isso que vai chegar para você. Lembra que eu falei Porque a rede social ela joga aquilo que você segue. É por isso que a linha terapêutica comportamental cognitiva de terceira onda pensa em funcionalidade e não em conserto. Ok. Bom, gente, tudo bem? Estou aqui com o Marcelo, estamos aqui ainda dentro do nosso podcast aqui conversando, só que, galera, não dá. A gente já passou aqui próximo de 1 hora e do jeito que as coisas andam, nós vamos precisar de mais próximo de mais 1 hora para a gente conversar. E, para que o podcast não fique muito longo, nós vamos dividi-lo, tá bom? Nós vamos fazer essa primeira parte essa semana. Na próxima semana, nós vamos ter a segunda parte, ainda com o Marcelo, para a gente falar aí dos problemas de cabeça da galera e os comportamentais também, tá bom? Então, um pouquinho de paciência, vamos fazer essa primeira parte aqui com aproximadamente 1 hora e a segunda parte também com aproximadamente 1 hora, tá bom? Obrigado pela paciência, nos vemos na próxima. Um abraço.